Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores, todos que nos assistem, colegas do Partido Novo. Presidente, hoje eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu estou sendo vaiado junto com meus colegas. Vereador, veja bem, a livre manifestação, desde que não haja insulto, eu vou deixar transcorrer normal, entendeu? Porque eu solicito aos presentes que, por favor, deixe o vereador fazer a sua fala. A gente está respeitando todos vocês, eu gostaria que mantivesse o respeito. Pois não, vereador? Repetindo, né? Eu estou feliz porque hoje eu não estou sendo vaiado sozinho. A base está a favor do projeto. Um projeto que, infelizmente, demorou para vir para essa casa. Se a gente for recordar 2019, quando a PEC 103 foi aprovada em Brasília, toda a construção que foi feita para aprovação dessa PEC... Solicito que o pessoal respeite a fala do vereador, por favor. Ela veio 20 anos depois que o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, queria ter feito a reforma da Previdência e não conseguiu, porque é incompetente, mas ele queria. Daí veio a incompetente da Dilma e também queria fazer a reforma da Previdência, também não conseguiu. Aí veio o Temer, um pouco menos incompetente, que vocês elegeram, e só não aprovou a reforma porque pegaram ele no grampo. Aí entrou o incompetente do Bolsonaro, também não queria fazer a reforma, foi obrigado a fazer porque chegou num estágio que o orçamento da União estava com mais de 200 bilhões de déficit anual. Foi obrigado. Tanto é que a Previdência era para ter feito com R$1 trilhão e ela foi desidratada pela metade, graças ao corporativismo que todas as classes fizeram, principalmente as Forças Armadas, e aí foi desidratada a Previdência. Bom, apesar, mal é mal, mais vale um pássaro na mão do que 10 voando, fizemos uma Previdência meia boca, que daqui 5 ou 10 anos vai ter que fazer outra. A reforma foi meia boca. E também ela obrigou que os municípios, os entes municipais e estaduais fizessem, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Da mesma forma que na época, quem era contra a reforma tentou emplacar mentiras para não ocorrer, a narrativa na época feita pelo partido de vocês era que basta cobrar a dívida de quem deve, que não precisa ter reforma. E conversa fiada, porque a maioria de que devia para a Previdência quebrou e as que existiam, se você cobrasse, não cobriam um ano de déficit. Então a narrativa de vocês, ela não se sustenta 5 minutos. Foi feita a reforma e agora aqui, infelizmente, na nossa cidade de Campinas, nós temos também um déficit hoje de quase 400 milhões no cofre do Camprev. Então, como a União tinha 200 bilhões anuais, aqui nós temos 400 milhões. Aí vem a narrativa, né? Aquela narrativa de sindicalista, né? Ah, só tem déficit porque o Magalhães Teixeira meteu a mão, porque o Jonas deu pedalada, e deu. O Jonas deu pedalada, o Magalhães Teixeira meteu a mão, só que quanto é esse prejuízo? Atualiza isso aí. 2 bilhões, para a gente exagerar, 2 bilhões. Vocês sabem quanto foi o repasse da Prefeitura em todos esses anos de Camprev e de Instituto de Previdência? Foi 8 vezes mais. Foram 15 bilhões de repasse da Prefeitura para cobrir romba de Camprev. E quando você fala de Campinas, quando você fala de Prefeitura, vocês acham que o dinheiro cai do céu, né? Cai do céu para o cofre da Prefeitura, que gracinha. Ou então a Prefeitura tem um pomar, tem uma fazenda que dá dinheiro na árvore, o dinheiro dá na árvore, e aí ele vai para o cofre do Camprev. É uma maravilha o universo paralelo que vocês vivem, né? Quando a gente fala de Prefeitura, é o pagador de impostos que está pagando,
é o gari da rua, é o seu João que vende coxinha na esquina, é a dona Maria que está desempregada. E aí nós temos uma aposentadoria de 60 mil, de 50 mil, de 40 mil, de 30 mil no Camprev. São exceções. Tá, o que esse projeto fala? Que o teto é de R$ 6.400. Quem ganha aí R$ 6.400, levanta a mão. Quem é? Quem que levanta? Levanta? Ninguém. Está reclamando do quê? R$ 6.400 é a aposentadoria de rico. Vocês estão reclamando do quê? Que loucura! Bom, vamos falar de 11%. Estão reclamando que aumentou a alíquota para 14%. E aí, a prefeitura põe 28%. Pô, que legal! O servidor põe 11%, a prefeitura põe o dobro. Prefeitura é quem? Quem que é a prefeitura? É o pagador de imposto de novo. É o pobre, é o desempregado, é o cara que está passando fome. Está pagando 2 vezes da aposentadoria do servidor. Que absurdo! E aí vocês vêm falar que defende pobre, que vocês estão falando com o desmonte do Estado. Primeiro, o sistema tem que ser autossustentável. O dinheiro que entra tem que ser igual ao dinheiro que sai, continha básica de matemática. Vocês fizeram matemática no colégio? Acho que não. Se fizeram, não sei como é que vocês passaram. Então é continha básica, entrou, saiu. Só que o que nós temos? Sai muito mais dinheiro do que entra. Como é que vai sustentar o sistema? Vai fazer aporte. A prefeitura está fazendo aporte na história do Camprev de 15 bilhões de reais. Essa história de pagar 28% e o servidor pagar 14% é imoral, é criminoso. Um absurdo, sacrificando a população mais pobre. E aí eu escutei uma palavra mágica aqui, regime de solidariedade. Solidariedade de quem? Fazendo cortesia com o chapéu alheio. Solidariedade tirar do pobre, do cara que está morrendo de fome, para dar para servidor que ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Vocês não têm compaixão dos mais pobres. E não sabem fazer conta. Então é básico, o sistema tem que se autossustentar. Nós temos um déficit de 400 milhões. Com essa adequação de 11 para 14, com essa adequação de regime de previdência complementar, nós vamos diminuir um pouco esse problema. Mas, enquanto existir regime de repartição, a conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. E aí nós vamos ter, talvez daqui 10 anos, uma outra reforma da Previdência. Então é isso, gente. É uma questão de sensatez, de matemática, de lógica. E essas narrativas não vão colar. Então a população que está em casa, que não conhece o tema, que não conhece o assunto, esse projeto veio de forma tardia para essa casa, infelizmente. Assim como a reforma da Previdência no Brasil levou 20 anos para acontecer. Então, antes tarde do que nunca. E eu vi colegas aqui falando que, olha, eu não queria votar, mas eu estou sendo obrigado a votar. Gente, a gente não precisa que ninguém obrigue nada. A gente precisa ter consciência, precisa ter coração, precisa olhar para o próximo. Vocês só olham para o próprio umbigo. É só sindicalismo pelego. É só para jogar para a torcida, é só para enganar os trouxas. Então, tenham compaixão. Quando você fala em trabalhador do funcionalismo público, lembre-se sempre, dinheiro não cai do céu e é o trabalhador da iniciativa privada que paga o trabalhador do serviço público. Não existe mágica. Então, saiam do universo paralelo, voltem para a terceira dimensão, voltem para a escola, inclusive aprendam aula de educação, porque não é assim que se comporta numa casa de leis, e façam um pouquinho de aula de matemática. 1 mais 1 é 2, 1 menos 1 é 0. Vamos votar a favor. Excelente projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.